Há muito tempo, o Estado trouxe para si o direito de punir quem comete um crime. E por que ele fez isso? Para impedir a chamada vingança privada e também para dar segurança às pessoas de que as leis serão cumpridas. Só que, salvo situações muito específicas e graves previstas na Constituição e na lei, não faz sentido que o Estado não tenha um prazo para exercer esse direito de punir esses crimes. Até porque, com o passar do tempo, a tendência é que o crime seja esquecido e quem praticou esse crime acaba se arrependendo. E outra, ter tempo para punir um crime também confere segurança jurídica às pessoas que confiam que essa prática delitiva não vai ser esquecida pelo Estado. Esse é o fundamento da prescrição, que é uma das causas que extingue a punibilidade do delito. Mas antes da gente continuar essa conversa, que é tão importante, assim, esse tema tão denso, que tanto cai nas provas de concursos públicos e é de grande utilidade prática, eu quero me apresentar. Eu sou o Lucas Diniz, analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo há quase 9 anos, aprovado em 2 concursos públicos de procuradorias, e esse é o canal Destravando o Direito, onde você se prepara para concursos públicos com questões práticas, métodos de estudo eficazes e sem enrolação. Ativa aqui as notificações e assine o canal para receber mais vídeos e para que mais conteúdos como esse sejam produzidos. O prazo prescricional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória começa a correr nos seguintes casos: quando o crime se consumar, ou então, no caso de tentativa, quando a gente encerrar a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, quando a permanência se encerrar, por exemplo, aquele que guarda drogas no interior da sua casa pratica um crime permanente, que só vai se encerrar quando ele parar de guardar as drogas em casa ou quando for preso. Nos crimes de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, por exemplo, aquele que vai no cartório e registra como seu um filho que não é seu, conta-se da data em que o fato se tornou conhecido. E nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolverem violência contra criança ou adolescente, conta-se a prescrição da data em que a vítima completar 18 anos, a não ser que a ação penal tenha sido ajuizada antes. A prescrição tem marcos que interrompem a sua contagem. Antes de cuidar das espécies de prescrição, falar desses marcos é muito importante, porque eles fazem, quando ocorre, o prazo prescricional recomeçar. Então a prescrição se interrompe antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é a chamada prescrição da pretensão punitiva, onde volta a correr o prazo desde o início, quando a denúncia ou a queixa for recebida pelo juízo, ou quando ocorrer a decisão de pronúncia, ou pela decisão que confirma a pronúncia nos crimes de competência lá do tribunal do júri, ou quando houver publicação da sentença penal condenatória, ou quando houver publicação do acórdão que confirmar essa condenação em caso de recurso. No caso da prescrição após o trânsito em julgado da condenação, que é a prescrição da pretensão executória, haverá interrupção do prazo diante do início ou da continuação do cumprimento da pena, ou se houver reincidência. E quais são esses prazos prescricionais? Vamos lá. O artigo 109 do Código Penal prevê todos eles. Será de 20 anos se o máximo da pena for superior a 12. Será de 16 anos se o máximo da pena for superior a 8 anos, mas não superar 12. Será de 12 anos se o máximo da pena for superior a 4, mas não superar 8. Será de 8 anos se o máximo da pena for superior a 2 anos, mas não exceder 4. Será de 4 anos se o máximo da pena for igual a 1 ano ou, sendo superior, não exceder a 2. E será de 3 anos se o máximo da pena for inferior a 1 ano. Ufa! É prazo pra caramba, né? Mas vamos lá! Agora podemos falar sobre as espécies de prescrição. Feito esse panorama inicial. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato é aquela que leva em consideração o máximo da pena prevista lá no tipo penal. Por exemplo, no crime de furto simples, a pena máxima é de 4 anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela considera a pena em concreto, aquela pena que o juiz fixou na sentença. Exemplo, o juiz condenou um réu por crime de furto simples a pena de 1 ano de reclusão. É essa pena que vai ser considerada, não é mais a prevista em abstrato, é essa pena que é a pena em concreto. E como o próprio nome diz, a prescrição ela retroage, ela é contada de trás para frente, da data da sentença condenatória, da publicação dela, até o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, ela é contada da sentença condenatória para frente. Detalhe: tanto a prescrição da pretensão punitiva retroativa como a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente só é contada se houver trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.
Se o Ministério Público tiver recorrido, não cabe a contagem desse tipo de prescrição. Por fim, temos a prescrição da pretensão executória. E aqui tem um peguinha danado. Ela pressupõe trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, para acusação e defesa, mas a contagem da prescrição vai ser feita a partir da data do trânsito julgado para acusação. Isso causava muitos problemas, porque muitas vezes o Ministério Público não recorria dessas decisões condenatórias, das sentenças, ocasionando a prescrição no final das contas. O que o STF então fez para resolver esse problema? No tema 788, ele estabeleceu que a contagem do prazo desse tipo de prescrição vai se dar com trânsito em julgado para ambas as partes, não só apenas para o Ministério Público. A questão é que só se justifica se o trânsito em julgado para acusação ocorrer após 12 de novembro de 2020. O STF, em prol da segurança jurídica, acabou modulando os efeitos desse entendimento jurisprudencial. Gostou desse vídeo? Então curta, ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Se inscreve aqui no canal, tem dúvidas, manda nos comentários. E muito obrigado por permanecer até o fim desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!